seja bem-vindo ao Ação Sustentável. A gente continua aqui. Nós estamos abrindo agora o programa 2 de mercado de carbono. Se você perdeu o primeiro, olha, conselho de amiga. Você assiste esse, mas você volta, vai lá no YouTube, no canal do Agromais, no YouTube do Agromais e assiste o programa 1. Porque a gente está vindo desde o comecinho. Eu estou com um convidado ilustre aqui, se você não viu ainda, você já vai ver, para a gente, de uma vez por todas, esclarecer algumas coisas básicas, eu diria, porque são 4 programas, é uma série de 4 programas a respeito disso. E qual que é nosso intuito? O que a gente sempre quis fazer aqui nos canais de televisão. Como é que a advogada veio parar na comunicação? Desfazer as confusões. Tem muita informação cruzada, tem muita coisa que não é crédito de carbono e tem gente vendendo e tem gente comprando. Então a gente vai esclarecer para você. E o agro? O agro tem alguma chance de estar como protagonista nesse mercado? Vamos falar de mercado hoje no segundo programa. Marco Fujihara, presidente do Fórum Nacional de Mudança Climática, e ele contou a história, gente, uma história incrível aí de trajetória nesse mercado. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você. Marco, a gente acabou o programa passado que você trouxe essa visão pra gente de como que foi, mercado, protocolo de Kyoto, não deu muito certo, veio o Acordo de Paris. E a gente estava falando que existem 3 mercados. A gente fala do mercado voluntário e do mercado regulado, mas você trouxe um outro mercado. Começa por aí pra gente, por favor. É um mercado jurisdicional, né? Existem vários mercados, algumas jurisdições, né? Jurisdição, na verdade, nada mais é do que um mercado estadual ou de uma região, né? Um espaço ali que tem uma identidade, né? A Califórnia é um mercado jurisdicional, o Oregon é um mercado jurisdicional, Quebec é um mercado jurisdicional, existem vários mercados jurisdicionais. Na Austrália, você tem South Wales, que também é um mercado jurisdicional. Aqui no Brasil existe alguma tentativa de mercado jurisdicional no Mato Grosso e no Acre, né? Mas as tentativas do mercado jurisdicional no Brasil ainda está muito ligado ao poder público. O mercado jurisdicional tem que estar ligado a PPP, quase. Iniciativa privada tem que estar lá batendo a mão. As coisas têm que estar juntas, né? Não dá para você montar um mercado de uma jurisdição sem ter o setor privado daquela jurisdição junto. Então, eu entendo que o mercado jurisdicional pode ser uma porta interessante para o Brasil, mas existe toda uma concertação público-privada que precede a criação de um mercado jurisdicional. E é uma concertação mesmo, eu entendo que é um viés político. Você tem que reunir os atores daquela jurisdição, os atores daquela região e combinar como é que vai, como minha filha dizia quando era pequena, fazer a combinança. Fazer a combinança do de como Estado. É que vai funcionar, qual o Estado Eu estou pensando, o governo estadual, o Ministério Público, senão não deixa fazer nada. Então, mas de qualquer maneira, você tem que pegar os atores dessa região e combinar o jogo com esses atores, fazer a combinança de novo. A combinança, muito bem. e combinar como é que quem faz o quê, quando faz o quê, como é que os proprietários entram, como é que os proprietários não entram. Isso é o mercado jurisdicional. Mas e por ser um mercado tão singular, existe uma aceitação? Porque o principal comprador de um crédito de carbono brasileiro é lá fora. Sim, mas o crédito de carbono da jurisdição MAI é igual ao crédito de carbono de quem reduziu o metano nos porquinhos de Santa Catarina. Tanto faz, entendi. Na hora que ele vira um crédito, ele é um crédito. No final do dia é tudo igual. A jurisdição mais ajuda na originação e na transação do que depois, quando vai comercializar. A jurisdição, na verdade, na minha cabeça, ela é o meio pela qual os pequenos e médios agricultores podem entrar nisso, porque senão o custo de transação impede que os pequenos e médios entrem, porque o custo é muito alto, Samanta. O custo de fazer um projeto, de monitorar um projeto, de certificar um projeto, de auditar um projeto, é um custo muito alto para o pequeno agricultor, para o médio agricultor fazer. Então, você tem que arrumar um fator de agregação. Cooperativa, jurisdição, sei lá, associação dos produtores do Vale do Piriri da Serra, sei lá. Mas que tem um poder de agregação, porque vai ser muito difícil para os pequenos e médios entrarem nisso sozinhos. Não porque eles não possam, podem, mas o custo é muito alto. Inviabiliza. Eu acho que aí é uma questão de custo-benefício. Talvez o custo seja mais alto que o benefício e não compensa. E nesses mercados que já existem jurisdicionais, funciona bem porque a galera se uniu e porque passou a existem emitir. regras específicas, né? As regras de emissão de um crédito da Califórnia é diferente do Oregon.
Né? Então, e você tem que arrumar um jeito de ser fungível. Peraí, a palavra é fungível. O que é fungível, olha lá, não pode falar nada, nós estamos de manhã aqui. Então, fungível é quando um mercado se funde com outro, quando você tem um sistema de vasos comunicantes entre esses mercados. Isso se chama fungibilidade. Certo. A fungibilidade é quando o mercado jurisdicional se funde com outro mercado, e um crédito de um mercado pode ser aceito ao outro. É isso que é fungibilidade. Por exemplo, na Califórnia, eu não me lembro direito, mas 25% do total das reduções de emissões da Califórnia pode vir de florestas, de qualquer lugar do mundo. Então, o Brasil pode chegar lá e falar, eu quero usar esses 25%, mas não dá mais porque a Malásia chegou antes, por exemplo. Então, é assim, cada mercado vai estabelecer as suas regras. E olha como é importante, desculpa interromper, mas olha como é importante essa relação internacional e o Brasil estar nessas mesas internacionais, vendo o que está acontecendo, discutindo. Mas a gente não discute mercados jurisdicionais no Brasil, é tão raro a gente discutir isso. Nós vamos começar com esse programa. Eu acho que a gente precisa entender melhor essas coisas e ter bons exemplos, eu acho que, né? Bom, o segundo tipo de mercado é o mercado voluntário, que é o mercado entre duas partes, que a gente já mencionou. Você tem sequestro, eu estou emitindo, eu resolvo neutralizar minhas emissões com você e ninguém tem nada a ver com isso. Não, neutralizar é outra coisa. Olha lá, gente, olha lá. Não é neutralizar. Não, uma coisa é neutralizar as emissões, outra coisa é vender um crédito para você. Né? Quando eu neutralizo as suas emissões, você não precisa comprar meu crédito. Eu posso só Mas plantar... como é que eu vou neutralizar minhas emissões se eu não comprar o crédito? Eu posso plantar vinha para você, posso te dar uma coleção de samambaias, eu posso te dar outra coisa, não precisa necessariamente ser crédito. Olha a gente começando a quebrar mitos aqui, gente. Então, neutralização e compensação não precisa passar por crédito. Neutralização e compensação passa por mecanismos de neutralização e de compensação, que não necessariamente se fundem num crédito. Faço meu inventário, eu emito X, se você plantar a floresta de samambaia vai ser X e pronto, você neutralizou minhas emissões. Da minha avó lá e coloco para você neutralização das emissões. Isso é factível? Você vai ter um protocolo de monitoramento, tudo mais. Desde que haja esse cumprimento das regras. Sim, mas de qualquer maneira, eu não gerei um crédito para neutralizar suas emissões. Eu gerei um sistema de compensação. E esse sistema de compensação passa pelas mesmas regras de registro de alguma coisa? Não necessariamente. No Brasil, tanto é verdade que o decreto que a gente estava falando no programa anterior, o decreto diz que a gente vai ter que registrar essas coisas. Então, decreto 11.075, para quem perdeu o programa anterior, gente, decreto 11.075 deu o primeiro pontapézinho no mercado regular de carbono aqui no Brasil. Porque a gente vai ter que registrar essas neutralizações, vai ter que registrar as compensações. Isso. Então, quando a gente registra uma transação, por que você registra uma transação? Porque você não pode transacionar duas vezes o mesmo crédito. Eu tenho um monte de curiosidade com relação a isso. Fale. Porque no Brasil, você sabe que tem gente boa, tem gente melhor ainda, mas tem gente muito esperta. Não, mas tem gente vendendo terreno na Lua. Na Lua. Como que eu vou garantir que eu estou neutralizando as minhas emissões lá na sua plantação de samambaia e que você também não está neutralizando a do meu vizinho, a do outro? Porque tem um número de registro. A nível internacional, existem alguns registros internacionais que o Brasil vai ter que usar os mesmos critérios. Existe o sistema de registro em Nova York, chamado Marquette, que tem um número serial de registros. Então, as minhas samambaias vão ganhar um número de série. Vai ser 10.227. Se eu criar uma registradora no Brasil, esse Sinari pode substituir a Marquette e eu faço... Pode. Aí vai depender de uma relação entre partes. Né? Se você quer que eu registre em Nova York ou se você quer que eu registre no Sinari. Né? Mas vai depender de uma relação entre partes. Ou em outras. Tem um monte de registradoras, não, né? Um monte não. Tem algumas sérias, a maioria não é muito séria. Mas, importante saber. A Marquette é uma que é séria. Ela trabalha com ativos, a gente chama de ativos ambientais há muitos anos. Então, neutralização e compensação de carbono não necessariamente tem que passar por crédito. Por emissão de crédito de carbono. Isso é importante. Porque as pessoas entendem que crédito de carbono é tudo. Não, existem vários formatos disso. O Sinari vem fazer essa distinção. O Sinari diz, olha, você pode registrar a sua neutralização, você pode registrar a sua compensação e você pode registrar a sua transação de crédito. O Sinari nada mais é do que a CETIP é para o mercado de capitais. O que a CETIP é para o mercado de capitais? É o registro de transações entre partes. E por que você registra a transação?
Para não vender duas vezes a Para mesma não coisa. vender duas vezes a mesma coisa, tá certo? Porque senão eu estou vendendo o mesmo carbono para você, para ele, para ele. E como tem um monte de gente muito esperta que gosta de vender carbono várias vezes, tem. Como tem gente que vende carbono na Lua, enfim, tem um monte de gente. E tem gente que compra, né? Sim. Tem cripto, hoje eu já vi cripto de carbono, enfim. O que acontece é que o decreto que o governo lançou vem colocar um pouco de ordem nessa casa, no sentido, de novo, de não criar o mercado, de criar instrumentos para o mercado. Porque isso cria instrumentos de credibilidade. Existe uma expressão em inglês que chama trustee. Trustee é confiabilidade. O mercado tem que ter trustee. Não, trustee business é uma confiabilidade no mercado. Senão eu não vendo para você, você não compra de mim. Então, é isso que o Sinari vai tentar fazer. Agora, eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com o que a gente falou no programa passado. De novo, vou te dizer, se você perdeu, assiste lá no YouTube. Mas a gente disse mais ou menos o seguinte, que esse mercado, esses agentes internacionais que são aí os mais... onde mais se desenvolveu esse mercado, eles não quiseram, né? Os países ricos não quiseram dizer, peraí, só eu que vou ter meta, você também vai ter que ter meta, enfim. A gente não parte para uma discussão, já que a gente está num cenário de acordo, de que, por exemplo, eu vou criar um Sinari ou outras registradoras no Brasil para baixar o valor de registrar lá na Marquite. Porque para o produtor rural, vamos supor, é caro. Mas assim, eu criei uma registradora aqui no Brasil, dentro de todos os protocolos, com todos os... Aí o cara lá vai dizer assim, lá na Europa, protecionismo, eu não aceito se for registrado na América Latina. Mas aí você vai ter que... Aí entra a tal da UNFCCC, né? Porque a UNFCCC vai ter que estabelecer os critérios necessários de um registro que seja válido, né? E uma vez eu atendendo esses critérios, ele pode ser vendido em qualquer lugar. E a UNFCCC certamente vai se basear no IPCC, no Environmental Panel on Climate Change. Então, na verdade, vai ter sempre que ter um oráculo que vai dizer se pode ou não pode fazer as coisas. Esse oráculo, normalmente, é a UNFCCC. É a ONU. É o painel intergovernamental para mudanças climáticas da ONU, certo? Para você que perdeu o programa passado. No momento em que a gente está desenvolvendo esse mercado, o que a gente tem visto é que pipocaram, inclusive, KNAIs, né? Se abriu um KNAI para serviços ambientais. Nós temos uma lei de pagamento por serviço ambiental, que é de 13 de janeiro de 21, que é a Lei 1419, essa é a minha parte, de advogados que você não gosta, adoro. Essa lei de pagamento por serviços ambientais, ela colocou lá uma série de serviços ambientais, água, biodiversidade, paisagem, solo, e, dentre eles, o crédito de carbono. Mas, dentro dos serviços ambientais, a gente já começou a ver uma movimentação de todos os mercados industriais, minerários, agrícolas, que é o que nos interessa aqui, a gente já vai chegar no agro, para tentar fazer com que esse crédito seja vendável. Onde está todo esse comprador? Bom, vamos voltar back to the fundamentals. Vamos voltar para os fundamentos. Volta lá. Carbono é um serviço ambiental. Gente, essa é a frase. Vamos lá, essa é a frase. Do guarda-chuva de serviços ambientais, a ONU lista 65 serviços ambientais, carbono é um, tá? O resto está tudo embaixo desse guarda-chuva. Polinização é outro. Né? Então, não importa. Entender que carbono hoje, porque está mais na moda, é um treco separado de serviços ambientais, não é. Então, carbono é parte de serviços ambientais. Isso é uma coisa importante. Isso é conceitual. E dizer também que lá chamam diferente, né? Era serviço ecossistêmico e agora é serviço da natureza para as pessoas. Eles mudam a nomenclatura. Não importa. Nature-based solutions, whatever, não importa. Mas entender que carbono, então, é parte de um serviço ambiental que um ecossistema presta, ótimo. É essa a ideia. E um ecossistema pode prestar N serviços ambientais, desde fixação de carbono do solo até polinização, as abelhinhas prestam serviços ambientais, enfim. O que a gente tem que entender, então, é que carbono hoje, ele está mais na moda, é por isso que a gente está discutindo mais carbono. Sim. Mas o certo não seria a gente discutir carbono. O conceito está em serviços ambientais, claro. Aqui no Brasil, paisagem, por exemplo. É isso, né? Mas esse é o conceito. Só que essa coisa ainda não chegou na mídia. A gente não vai discutir isso aqui porque não está na moda. Mas se fosse para discutir conceitualmente, na academia se discute isso, né? Carbono é parte de serviços ambientais. Aonde que estão esses caras? Quer dizer, e carbono é uma coisa que está mais em evidência porque existe liquidez. Começamos a mesclar aí o econômico. Isso. E sempre vai ser...
Já te falei, carbono é uma relação custo-benefício. Carbono é uma relação risco-retorno. Não tem nada de salvar o planeta, é uma relação de risco-retorno. E é aí que entra o tal do mercado. Quer dizer, quando eu penso que para reduzir as emissões de uma planta de petroquímica na Europa talvez custasse $200 por tonelada, e eu posso comprar um carbono aqui, lá em, sei lá no norte do Amazonas, por 10, eu tenho uma relação de custo-benefício bem vantajosa. Quer dizer, então eu consigo, com esse carbono aqui do Alto Solimões, compensar as emissões da minha petroquímica no sul da França com uma relação custo-benefício bastante interessante. Então não adianta eu só ter um dado quantitativo de carbono, eu preciso ter o preço do carbono, como é que eu precifico o carbono. E aí as coisas começam a empacar, porque pouca gente precifica a questão do carbono. As pessoas vão atrás do dado quantitativo, é 10 toneladas, 15 toneladas, whatever. Só que está valendo de 5 a 150 então, por isso que dólares. você tem que precificar. Se você não precifica o seu carbono, como é que você vai saber quanto vale o seu carbono, né? Então, existe um conceito chamado Internal Carbon Pricing, o preço interno de carbono. As grandes empresas já fazem esse Internal Carbon Pricing. Uma multinacional, ela faz isso porque ela quer saber, dentro das opções de mitigação que ela tem, em que país vai ser mais barato ela reduzir as suas emissões e qual a opção de mitigação ela vai ter. Então, as grandes empresas, tanto de combustíveis fósseis, siderurgia, eles já fazem essa conta. Eles têm uma conta chamada preço interno de carbono. A gente não faz essa conta. A gente, na verdade, a gente não vende carbono, a gente é comprado carbono. Essa é uma questão importante. Super importante. A gente acaba meio que goela abaixo. Porque no final das contas a gente não fez uma continha elementar de quanto que é o nosso custo de marginal de redução vis-à-vis, a palavra é jogada, muito bem. Vis-à-vis o custo de oportunidade do outro lado. Então, para usar o exemplo, agora vai ser de engenheiro mesmo, é uma parábola decrescente e uma parábola crescente. A interseção dessas parábolas é o preço. Sim. E hoje tem uma forma de eu dizer esse carbono vale mais que aquele, um rating, o carbono de uma árvore que eu estou plantando que é perigo de extinção. Não, é os layers que você põe de serviços ambientais que vai dar diferença. Então eu tenho um carbono lá no Piriri, sei lá onde, só carbono. Eu tenho outro carbono, sei lá, em Pororó. No Pororó eu tenho um acréscimo do excedente da reserva legal que eu posso computar como biodiversidade. Então, esse excedente da reserva legal vai no layer do preço. Entendi. Eu não preciso comercializar necessariamente o crédito de biodiversidade, mas eu coloco isso agregado ao meu preço. E se tiver ainda uma disponibilidade maior de recursos hídricos, por exemplo, se é uma lavoura irrigada, onde eu tenho sistema de uso inteligente de água, vai pro mais preço. ainda, a água compõe preço. Excelente. Nós vamos fazer um carbono caríssimo aqui no Brasil, porque a gente põe tudo. Mas não é carbono caríssimo, é o carbono que paga os serviços ambientais. Na verdade, como eu já te falei, o carbono é o que está na linha de frente. Mas tudo isso é serviços ambientais, que você vai agregando no layer de preço. O carbono é só carbono? Só ele que é o gás de efeito estufa? Não, por aí a gente vai começar... Por que a gente só comercializa carbono e por que tem um mercado de metano? Não, tudo é transformado em carbono equivalente, né? Existem vários gases que compõem o efeito estufa, né? Óxido nitroso, carbono, fluoretos, não me lembro todos. Mas sim, enfim, o metano, inclusive. Eu estou perguntando por causa do metano. Mas tudo isso compõe uma coisa chamada Global Warming Potential. O que é um Global Warming Potential? É o potencial de dano que uma molécula de metano causa na atmosfera, que é 21 vezes maior do que o potencial de dano de dióxido de carbono. Então, isso é o potencial de dano. Então, sempre quando você vai transformar metano em carbono, você transforma em carbonos equivalentes que são 21 vezes mais poderosos do que o carbono equivalente sozinho. Isso vale para óxido nitroso, isso vale para adubação nitrogenada, isso vale para uma série de coisas. Então, não me lembro direito quanto que era de adubação, acho que é 360 vezes mais. Então, a molécula vai ter um poder de dano muito maior na atmosfera do que a molécula só de carbono. Mas se convencionou chamar tudo de carbono para poder facilitar. Não se convencionou, você transforma tudo para carbono, é como se fosse uma taxa de câmbio. Ok, faz sentido. Você transforma tudo para carbono equivalente. Certo. E quando eu estou fazendo essa transação de carbono, quanto mais eu agrego de serviço ambiental, mais caro o meu carbono fica.
meu crédito pode ficar? Aí é uma questão de você precificar, né? Não, claro. O pessoal aqui que está assistindo o Ação Sustentável está ligado. Então, mas você pode precificar do jeito que você quiser. Precisa saber que tem alguém que está disposto a pagar também, né? Então, não adianta só... mas a pergunta foi essa. Onde é que está todos esses compradores aí? A minha sugestão é que você faça um cardápio de carbono, de vários tipos de carbono. Olha. E que você coloque esse cardápio a serviço de quem quer. Porque vai ter carbonos mais baratinhos, mais carinhos, outros mais ou menos, outros porcaria, outros bacana. Então, eu acho que você tem que não pensar em um tipo de carbono. Tem gente, várias pessoas que eu conheço, que entendem que carbono é uma commodity. Carbono menos a CVM. O carbono não vai ser uma commodity, né? Porque vai ser sempre diferente o approach de biodiversidade de um lado, vai ser sempre diferente a disponibilidade de recursos hídricos de outro. Então, a gente tem que olhar a floresta e não a árvore. Se a gente olhar só a árvore, a gente está olhando só o carbono. Se a gente olhar a floresta, a gente está olhando o todo. Mas se eu agregar o valor da biodiversidade a esse meu carbono, eu não vou perder de vender créditos de biodiversidade, não, porque créditos não tem transação. de água? Não, porque não tem transação. Não tem liquidez. Crédito de água, por exemplo. Não tem liquidez. Tem empresa de bebida aí que quer crédito de água. Mas não tem liquidez. A liquidez é muito pequena. Perto Você não do vende carbono. no mercado. É muito pequena, né? Por exemplo, as gestoras de bacia, né? Os comitês de bacia. Os comitês de bacia estão loucos para arrumar um jeito de vender. HUE. Cobrança pelos dados. Estão loucos, né? Mas aí inventam umas fórmulas malucas e tal. Na verdade, está errado cobrar só água, né? Você tem que cobrar água, você tem que cobrar proteção da nascente, você tem que cobrar... De novo, né? A visão é sistêmica, a visão não é única. E a gente tem um diferencial efetivo no Brasil, claro. Que a gente está falando lá para fora desse tempo todo. A gente está conseguindo mostrar que nós temos esse diferencial? Eu acho que... Eu não sei se a gente está conseguindo mostrar. Tem projetos que mostram muito essa diferença. Tem projetos que só vendem o carboninho... Como é que Porque fala? eu participei da reunião do SB 56 lá em Bonn. Sim. E eu estava na mesa, graças a Deus, com voz, porque imagina eu que falo feito uma matraca sobre o assunto, se a pessoa dissesse o que ela estava dizendo lá na frente, eu não intervisse. A senhora do IPCC, que estava apresentando lá o relatório, a parte científica e técnica de toda a mitigação, a adaptação e implantação do acordo, ela falou que o AFOLU, que é a agricultura, a silvicultura e outros usos da terra, são sempre emissores de gás de efeito estufa. Eu falei, peraí, no Brasil nem sempre. Não, no mundo inteiro nem sempre, porque você tem que fazer uma conta de balanço, né? Se você pensar, por exemplo, nas florestas plantadas. Bom, florestas plantadas é o primeiro projeto de carbono que eu fiz aqui no Brasil, que acho que o Brasil fez, era o projeto de florestas plantadas. Era um projeto que passava pela floresta plantada, depois eu tirava o eucalipto, colocava no processo de carbonização, diminuía a emissão de metano na carbonização e depois entrava no alto forno e substituía o carvão mineral pelo carvão vegetal. Nossa, então olha eu tinha 3 linhas de base no projeto. Excelente. Esse foi o primeiro projeto que eu montei. Explica o que é linha de base para o nosso telespectador. Linha de base é onde eu começo a contar. Isso é uma coisa importantíssima, gente. Vou chamar a atenção de vocês. Linha de base... O pessoal pergunta por que usar... O que eles usam muito na soja agora? Plantio direto? Não é o plantio direto ainda. É um tipo de fertilizante que eles estão usando na soja. E por que ele não conta se ele é benéfico para a soja? Se ele é benéfico para o meio ambiente, se ele é benéfico para o solo? Porque todo mundo usa. A linha de base para você medir um diferencial tem que ser uma coisa que você vai fazer diferente, que você vai agregar... impacto positivo ambiental no seu negócio. Então, essa linha de base é super importante a gente estabelecer. Então, vamos voltar mais um pouquinho. Vamos voltar, gosto. Não, tem 3 conceitos importantíssimos para gerar crédito de carbono. Né? Um chama adicionalidade. Isso aí vai dar um programa inteiro. Né? Que é o que é adicional. Você não faz um projeto de carbono que todo mundo já fez. Ele tem que ser adicional. Ele tem que reduzir as emissões adicionalmente a alguma coisa. O segundo conceito é leakage, quer dizer, é o que ele tem de vazamentos possíveis. O carbono tem que estar fechado, né? E fechado num ciclo de engenharia de processo. E o terceiro, o mais importante, é a permanência. Né? Como é que você garante a permanência daquele carbono? Na floresta plantada, você não garante a permanência do carbono, porque você corta o eucalipto no final do 7º ano.
Né? Mas em lugar nenhum você garante a permanência. Se você fizer uma floresta nativa só para restauração florestal, sim. Uma vez só na vida. Sim. Eu quero fazer safras de Então, carbono. mas aí é que tá. Você tem que levar em consideração esses 3 conceitos. O que a minha sugestão tem feito, o que eu tenho feito é tentar pegar esses 3 conceitos e trabalhar isso em linhas de base separadas, como eu fiz aí. Eucalipto de um lado, carbonização de outro e alto forno de outro. Se você misturar essas coisas, você não vai conseguir entender as diferenças de linha de base, as diferenças de líquido e as diferenças de adicionalidade de cada um desses processos. E sobre isso a gente vai terminar de falar no próximo programa, porque acaba, o tempo voa. Gente, é o segundo programa da nossa sequência. Agradeço a sua companhia. Assiste o programa anterior, se você não viu lá no YouTube. E semana que vem a gente volta com o programa 3 a respeito disso. Vamos falar dessa adicionalidade, porque a gente aqui tem uma divergência, viu? Várias. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.